Não perca todos os domingos das 11 ao meio-dia o programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. Quem ouve não esquece nunca mais. Bom dia, cidade. Bom dia, ouvintes. Bom dia, comunidade de Itaberaba. Eu sou Cristian de Assis. Hoje, 27/5/2018. Está começando mais um programa Momento Espírita. A visão espírita, o espiritismo mais próximo de você. Esse domingo, já com características de inverno, né, aproximando São João. Quero deixar um abraço a todas as comunidades, a todos os bairros. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco, né, da visão espírita acerca do Evangelho, acerca de Jesus. E é isso aí, pessoal. É muito bom mesmo estar aqui. É uma alegria imensa estar compartilhando os nossos irmãos no programa anterior, que falava da família. Tão importante, né? A família para todos nós. Família é a base de tudo. Quero deixar um abraço a todos os pais, a todas as mães, a todas as pessoas que lutam, né, por um mundo melhor, que lutam para que o mundo se transforme cada vez mais na nossa casa, no nosso lar, na nossa morada. O nosso tema de hoje será sobre a paciência. Mas antes, vamos agradecer a Deus, agradecer ao Pai pela dádiva da vida, agradecer ao Senhor, o Criador de todas as coisas, por nos conceder oportunidades que se renovam sempre, oportunidades de acordar, de termos um trabalho, quem não tem, que possamos ter a paciência e orarmos para que tudo aconteça em seu tempo. Que a paciência seja para cada um de nós um rumo, uma estrada, a aguardarmos a providência divina, para que nunca nos falte o pão de cada dia, a esperança e a alegria de vivermos. Queremos também, meus irmãos, antes, né, agradecer aos nossos apoiadores, as pessoas que colaboram conosco nesse trabalho de divulgação. Queremos agradecer a Ótica Torres, há 43 anos, cuidando de sua visão. Um abraço a toda a equipe, pessoal que trabalha com muita responsabilidade. Agradecer também a Casa das Frutas, ali na Praça do Coqueiro, na Rua Alfredo Rainer. Uma equipe também de profissionais qualificados e capacitados para nos atender. A Milvates, ali na Rua da Estação e também no centro da cidade, na Rua Flávio Silvani. Uma equipe também que está sempre lá para nos atender. A Âncora Boa Toda, ali no bairro da Escurinha, na Rua Rui Barbosa, né? A Âncora Boa Toda, ali com materiais de construções, estão todos de portas abertas, lhes aguardando. A Discultura, a loja mais querida da região, ali na Praça Flávio Silvani, com materiais, né, escolares, de escola, né, com vários itens elétricos e eletrônicos também. O CEL, Centro Odontológico na Avenida Rio Branco. Deixar um abraço ali para esse pessoal, né, que também são profissionais que cuidam da nossa saúde. A Delicatessen Flor da Chapada, a Rua Rui Barbosa, a equipe também, né, que estão de parabéns, atendimento, sempre ali nos atendendo com imenso carinho. As Óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo, na Avenida Luiz Fernandes Serra. Pois é, meus irmãos, e também a gente gosta de divulgar aqui as atividades dos centros espíritas. Nós temos 3 centros espíritas aqui na nossa cidade, que estão abertos e abertos a visitas. São visitas públicas, o trabalho de estudo, de divulgação do Evangelho. Nós temos o GELVA, o Grupo Espírita, Luz, Vida e Amor, no bairro da Consic, no caminho 36, casa 19. Temos as palestras públicas e os estudos do Evangelho durante a semana. O CEAL, o Centro Espírita Amor e Luz, na rua 18 de Maio, ali próximo à escola
a antiga Alexandre Leal Costa, com Evangelho e Meditação, às quartas e aos sábados, às 19h30. E o Centro Espírita Jesus de Nazaré, a número 255, próximo à Escola Criativa. Ali, há 38 anos, né, tendo as reuniões públicas, as atividades, sempre às 20 horas. Pois é, meus irmãos. E o nosso tema de hoje é sobre a paciência. Quem não precisa ter paciência, quem não precisa ser paciente, né, no momento que nós estamos vivendo em nosso país, de várias conturbações sociais, de momentos que requer muita cautela, muito cuidado, e que, sem sombra de dúvida, o Evangelho será muito importante para os momentos de Jesus, para que possamos fazer essa travessia sem guerras, né, sem violência. Não foi à toa que Ele nos legou, né, todos esses conhecimentos. Ser paciente exige controle total dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras. Não importa qual ambiente que você esteja, ou na escola, ou no trabalho, ou em casa. Com a rotina agitada do seu dia a dia, ter paciência pode ser um pouco complicado, mas é de extrema importância para qualquer projeto. As filas de banco, ou atrás, né, de uma pessoa que anda devagar. Quantas vezes isso acontece, né, nos passeios da nossa cidade? Algumas pessoas com a idade mais avançada ou com alguma dificuldade para caminhar, nós queremos passar, né, como se não tivesse tempo, como se o tempo tivesse sido embora. Essas irritabilidades são testes pequenos, mas que nos mostram em que nível estamos com a nossa paciência. A paciência significa basicamente controle. Você pode não dominar ou ter esse controle agora, mas certamente é algo que pode ser desenvolvido, gerenciando a si mesmo o que requer atenção aos seus pensamentos, atos e palavras. Isso significa que não devemos gastar o nosso tempo tentando controlar os outros, e sim a nós mesmos. E esses preceitos aqui já foi dito por Jesus, para que a gente, né, cuide mais de nós mesmos, das nossas emoções. Jesus traz uma síntese sobre isso. E hoje são várias contribuições que falam o que Jesus falou, são apenas repetindo o que Jesus nos trouxe. Precisamos respirar fundo quando estivermos perto de perder o controle, precisamos silenciar um pouco, nos acalmarmos. Tem sido tudo muito mecânico, um automatismo, tem sido tudo muito automático as nossas reações diante das situações adversas. Então, caminhar um pouco, são recomendações médicas, pode nos ajudar a ter um pouco mais de paciência, refletir em um local tranquilo. Podemos estar refletindo, escolher um local. Será que nós temos essa prática? Porque ultimamente, né, os nossos locais é o trabalho, a escola, e malmente dormir. Então, consideravelmente, será indiscutível que perderemos a nossa paciência, né? Principalmente diante das cobranças. Então, refletir um pouco em um local tranquilo, sem som e sem TV, para não distrair o pensamento. Nosso pensamento anda como a cavalo agalopado, perdido diante de tantas informações. Vivemos numa época que chega tudo muito rápido e nada se é resolvido. O que começou há 20 dias, 30, 40, nada está resolvido. E as coisas vão se amontoando e vamos perdendo realmente um pouco desse equilíbrio. Não à toa que tantas pessoas acabam adoecendo. Então, refletir em um local tranquilo, de preferência sem som, sem TV, para não distrair o nosso pensamento. Isso será muito importante. Precisamos também ouvir mais, estudar, né, ouvir mais as pessoas. A gente fala muito, a gente conversa bastante e não temos o costume de ouvir o próximo. Então, é muito bom também essa prática, né, de escutar mais. Escutar uma boa música também, sem sombra de dúvida, vai nos auxiliar, principalmente uma música erudita, uma música clássica, pode estar realmente também contribuindo para essa nossa meditação, essa nossa reflexão, uma viagem interior, uma imersão dentro de nós mesmos. Sorrir também, tem pessoas que não sorriem, o rosto fica pesado, não. Então, tudo isso vai contribuindo para que não tenhamos paciência. Então, isso vai ser um somatório
né, de atitudes e de situações que vai adoecer. Não tem quem aguente, não tem corpo que resista a tudo isso. E Deus nos criou perfeito. Não fomos feitos para adoecer. Não fomos feitos para vivermos impacientes. Então a paciência, a paz, né, essa paz interior tem faltado. No nosso dia a dia iremos estar na presença de pessoas que visivelmente, sem que precise ela abrir, né, a boca ou dialogar com a gente, perceberemos pelo seu semblante que ela está irritadiça. E também, mesmo quando tudo pede um pouco mais de paciência, né? Essa poesia que é muito interessante, eu sempre tive anotada, porque traz realmente um pouco de tudo isso que a gente fala. Que mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora. Vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência, será que é tempo que lhe falta? Para perceber que temos esse tempo para perder? A vida é tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para. Então, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, as nossas reações fisiológicas, né, biológicas, é o corpo nos pedindo mais um pouco de alma. E isso tem a contribuição que precisamos ser e não ter. Então, somos almas, somos espíritos, temos os valores espirituais e muitas vezes não conseguimos constatar essa sublimidade que é espiritual. E embora acreditemos, né, que existe uma vida após a morte, que a criação perfeita de Deus é o espírito, vivemos uma vida bastante materializada. Então são reflexões para que a gente consiga desenvolver um pouco mais da paz interior, da paz íntima. Temos algumas histórias também, meus irmãos, né, que podem nos ilustrar um pouco, né, de todas essas situações. São histórias verdadeiras que acontecem no nosso cotidiano. Por exemplo, a questão dos cuidadores. Imagine o tamanho da paciência que tem que ter alguém que trabalhe com pessoas com Alzheimer, os cuidadores. Imagine o carinho dessas pessoas. Temos conhecimentos, né, de amigos que têm parentes que a mãe ela está internada e ela sempre pergunta: que horas o meu marido vai chegar? Que horas o meu marido vai chegar? E o marido já tem tempo, né, que desencarnou, que faleceu, né, mas a pessoa sempre acha que ele vai chegar. Então o cuidador tem que ter toda aquela paciência, né, nos colocarmos no lugar dessas pessoas, desses cuidadores que cuidam tão bem. Também a questão: eu estou com fome, terminou de almoçar, mas ela não lembra que almoçou. Então aquele cuidado: não, você já almoçou. Teve situações também que a gente percebe, né, que a pessoa quer ir no banheiro, eu quero ir no banheiro, né, fica repetindo, sendo que tem poucos minutos que a pessoa saiu do banheiro, mas se não levar, a pessoa urina novamente, né, na roupa, nas vestes. Então imagine só como é importante a paciência, principalmente na profissão, em todas as relações. Realmente temos que valorizar, pensar também em tudo isso, nas profissões, nos professores, nas pessoas que trabalham com vidas. Lembrando também, fazendo uma reflexão, ontem na rua passou o pessoal que trabalha na limpeza, esses guerreiros, essas guerreiras. As pessoas passam e jogam um copo no chão, passam e jogam um papel, eles vão e não reclamam, pegam com a pazinha e põem lá, né? Então imagine a paciência desses irmãos, né? Isso é uma caridade sem tamanho que eles têm para com todos nós. Fica o nosso abraço, cuidando da nossa cidade, evitando as doenças, a poluição,
as professoras nas suas creches, os trabalhadores do setor privado, né, que nos recepciona. Então, quando falamos de paciência, não é uma abordagem religiosa, mas sim, né, de vida, imprescindível para as relações sociais. Então, meus irmãos, essa fica um pouco da nossa contribuição, né, sobre a paciência, que a gente precisamos, embora a gente sabe que não seja tão fácil, mas precisamos sim desenvolver a paciência, precisamos ter paciência. Os dias atuais, né, nos cobram paciência. Um dos maiores exemplos também de paciência que podemos citar, de um famoso cientista, Abravit, que no século XVIII surpreendeu seus contemporâneos pela excelência do seu saber. Ele caracterizava-se pela sua imensa bondade. E o fato a seguir mostra a medida da sua paciência. Sua criada um dia atirou ao fogo, porque estavam amareladas e sujas os papéis, nos quais ele havia anotado 27 anos de observações do barômetro, um serviço de meteorologia que mede a pressão atmosférica, aquele instrumento que é muito utilizado, né? Então foram 27 anos de observação. Então, após que ela fez esse ato de tocar fogo, jogar o fogo, porque as folhas estavam amareladas, imagine quando nós estamos fazendo um trabalho de digitação e que dá errado, a gente fica chateado, eu perdi tudo, tal, um dia, né? Imagine 27 anos. Então o ato dele foi simplesmente, como um sábio, ele lutou um pouco antes, né? Ficou com os braços cruzados e lutou por um instante contra a sua justa indignação e disse em tom muito calmo: você destruiu 27 anos de trabalho. De hoje em diante não tire mais do meu escritório. Imagine só, 27 anos de trabalho. Então, são exemplos, né? Porque ele é um sábio. E o sábio não é só da informalidade, o sábio não é só da intelectualidade, da tecnologia. A ciência de se ter a paciência, de se conviver, nos tornamos sábios também. Jesus, como todos sabem, da trajetória dele, era o maior de todos os sábios. E ele sabia lidar muito bem com essas situações adversas. Então, uma mensagem também que vem colaborar muito, né, com essa nossa contribuição sobre a paciência, não estrague o seu dia. Uma mensagem de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier, do espírito André Luiz, quando ele nos diz que a sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem do trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modificará a vida e a sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício de sua própria felicidade. Suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Não estrague isso, que é muito comum, essa questão da irritação, das contradições, os desapontamentos, as pessoas mal-humoradas, desanimadas, que vivem reclamando. Isso não edifica ninguém, isso não muda o dia da pessoa. Muito pelo contrário, quando também fala, né, que não vai ganhar uma grama de simpatia. Porque as pessoas geralmente costumam se afastar de pessoas pessimistas. Por si só já basta as nossas dificuldades do dia, as nossas lutas diárias. Então nós precisamos de pessoas, né, que trabalhem, que construam, que deixe essa energia, né? Tem pessoas que dizem assim, tá com peso, né? Aquela questão, a pessoa fica tão... A gente não fala, né, do peso espiritualmente, como muitos possam estar entendendo, mas desse ranço, né, dessa negatividade que ela carrega em si, que isso gera, né, tem um magnetismo
que acaba gerando realmente essa energia que até adoece também as pessoas. Então, precisamos, né, viver com esperança, viver com alegria, acordarmos sabendo que tudo pode mudar, que tudo pode melhorar. Isso vai depender muito das nossas atitudes, isso vai depender muito do que nós iremos estar fazendo durante o dia. Mas, como disse a mensagem, que não devemos estragar o nosso dia, mas sim fazer dele, né, um dia iluminado, um dia de esperança, e a paciência é uma das ferramentas que nos condicionará a tal. E essa música que vocês estão vendo aqui, chamada Alegria Cristã, que está no fundo, é uma das primeiras músicas espíritas, né, de Leopoldo Machado, que ele fala da importância, né, de caminharmos de mãos dadas, juntos, de ombros, de mãos dadas, e conseguiremos vencer tudo e todas as dificuldades. Deixar aqui elas, né, para que vocês possam ouvir. E aqui fica encerrado o nosso primeiro momento e vamos depois da música para os nossos apoios e em seguida estaremos dando continuidade ao nosso tema. Programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. De volta ao nosso programa Momento Espírita. Desejando um bom domingo para todos vocês. A quem está com macarrão, uma carne, aí o feijão, né? Deus abençoe, que a refeição seja bastante proveitosa e que possamos compartilhar não só o alimento material, mas o pão espiritual. Porque para muitos, às vezes, um abraço, para quem tem fome, um abraço pode encher a barriga, um carinho afetuoso. Quantas pessoas, às vezes, precisam mais de um abraço, de um aperto de mão, de uma atenção, de ser ouvida do que o próprio alimento. Então, isso são os ensinamentos, né, do nosso amado Mestre Jesus. E essa música, como eu já falei também, eu sempre trago ela, que Jesus é a alegria dos homens. Este sempre será a nossa alegria de viver, a nossa esperança de continuar. Essa bela música, essa belíssima música.
aproveitando também, meus irmãos, para mandar nossas vibrações, os nossos pensamentos positivos para todos os caminhoneiros, né, que onde eles estiverem aí nas BRs, nas cidades, que seja tudo resolvido, né, com paciência, que nosso tema de hoje, que todos tenham paciência, tanto de um lado como do outro, para que ninguém saia prejudicado, para que as pessoas que não têm nada a ver também não sofram, e que todos consigam, dentro dessa justa cobrança, né, dentro deste momento também importante, que é um momento de resolver questões que vão ficando para trás, que precisa ser vista, que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a nação, vai ser bom para as pessoas, bom para os patrões, para os empregados, né? O exercício da paciência, quando nós queremos adquirir, precisamos desenvolver algumas qualidades, né? A questão do ouvir mais, de ter persistência, de confiar, precisamos esperar, ter pensamento positivo. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidade. Tem pessoas que o mundo pode estar caindo aos seus pés, né? Isso se fala muito, fulano, parece que não sei o que está acontecendo, o mundo pode estar caindo, está pegando fogo e ele está ali daquele mesmo jeito, está centrado. Pois é, vamos pensar que esse sujeito é um sujeito que já adquiriu essa paciência, e porque não resolve, né? A gente ficar apressado, querendo resolver as coisas, né, da maneira que a gente pensa que tem que ser, às vezes acaba não sendo por aí. E tem essas pessoas que já têm essa forma de conduzir a sua vida, ela consegue se portar diante dessas situações de inquietações, né, mantendo-se calma, tranquila, serena, e sempre, né, consegue ter um bom êxito. É a capacidade de compreender as causas e os motivos dos nossos conflitos. Quando se tem paciência, compreendemos o motivo dos conflitos, para então, com serenidade, resolver da melhor maneira possível cada situação. Então, eu acredito que isso é uma experiência pessoal. Em alguns momentos de nossas vidas, tivemos situações que parecia que não teria jeito, e o tempo vai passando, e o tempo dá resposta para tudo. Mas depois que se passa, diz assim, meu Deus, né, porque eu agi daquela forma? Poderia ter tido um pouco mais de paciência. Porque ser paciente também é ser educado, ser uma pessoa humanizada, é saber agir com calma e com tolerância. Essa questão de ser humanizado é muito importante. Precisamos pensar no outro, colocar-se no lugar do outro, entender, compreender o porquê aquela pessoa pensa assim. Temos que ter realmente, né, essa visão mais aguçada, essa cosmovisão. Nas cenas corriqueiras de impassimo, de irritação, de descontrole emocional, de agressividade, de incapacidade de suportar algo ou alguém. A incapacidade de saber esperar, que por consequência gera ansiedade e doenças. Falando da paciência, é inevitável não se falar das doenças que são geradas pela impaciência ou pela falta da paciência. Por isso, respirar fundo se faz preciso. Silenciar e ter pensamentos positivos é importante, sim. Sempre foi, e principalmente agora. Precisamos silenciar, precisamos respirar, ouvir esse dom divino que muitas vezes não percebemos, a respiração, oxigenando o nosso sangue, sentir a natureza, sentir o poder da criação. Precisamos pensar em tudo isso. Essa característica de manter o controle, o equilíbrio sem perder a calma, ter tolerância, capacidade de suportar incômodos e dificuldades, ser perseverante e otimista. Tem as 7 virtudes, né? Disse que entre essas 7 virtudes, que a mais difícil é desenvolver a paciência. Mas quando ela é desenvolvida, ela irá trazer para todos nós inúmeros benefícios. As 7 virtudes, elas são derivadas do poema de um gênero literário que se refere à psicomaquia, que quer dizer a batalha da alma. Um escritor cristão, Prudêncio Clemente, considerado o maior poeta da antiguidade. Neste poema ele apresenta as lutas alegóricas entre as virtudes e os vícios. E a grande popularidade deste trabalho, na Idade Média, ajudou a espalhar este conceito pela Europa.
Alega-se que as práticas destas virtudes protegem as pessoas contra as tentações dos 7 pecados capitais. Então, na visão, né, do Prudêncio Clemente, ele, nesse gênero literário de poesia que se refere à psicomaquia, que seria a batalha da alma, ele traz no sentido alegórico que, dentre as 7 virtudes, a mais difícil de se conquistar é justamente a paciência, né? Essa virtude, são 7 virtudes, e essa paciência, né, que ele refere, está à frente da castidade, da caridade, da temperança, da diligência, da bondade e da humildade. Porque se pararmos para pensar, a paciência engloba todas essas, né? A virtude, a castidade, a caridade e a temperança. Então, é um sentido figurado, alegórico, da luta contra os 7 pecados capitais. Então, podemos ter essa contribuição, né, para ver o tamanho da importância da paciência, que, sem sombra de dúvida, vem sendo trabalhado, né, durante muito tempo, em todas as culturas e civilizações, para que possamos viver em paz conosco mesmo. Porque, a princípio, a paciência, ela parte de nós mesmos, né, da nossa boa convivência na família, no trabalho. Imagine a paciência de Jesus, quando ele esteve conosco, ele ainda está, né, com todos os seus ensinamentos, mas a paciência com tantas pessoas que o procuravam, e ele sempre calmo, sereno e tranquilo, atendia a todos, solícito, com amor, com bondade. Ele praticamente não dormia. Tem a passagem que o jovem o procura, ele disse que ele não tinha onde descansar, o filho do homem não tinha onde pôr o travesseiro. Então, o maior exemplo de paciência, né, está na figura do nosso mestre. Então, ele deixou esse legado também para todos nós, que tenhamos ele como exemplos. E muitas vezes buscamos muitos exemplos, né, de homens que trazem consigo muitas teorias, mas indiscutível que Jesus é o maior de todos. E se a humanidade o buscasse como busca outros teóricos, outros pensadores, sem desmerecer as suas contribuições, talvez o mundo estaria em outro nível, talvez estaríamos vivendo um pouco melhor, com mais saúde, sem tanta violência. Porque em Jesus nós encontramos tudo que nós precisamos. Nós encontramos o pão, encontramos a água, encontramos a fonte da vida. Do livro de Divaldo Pereira Franco, Celeiro de Bênçãos: a paciência resiste às más circunstâncias e às tediosas ocorrências. É confiante, gentil, otimista, sem que se deixe de ser responsável. E, de fato, ela fala um pouco também dessa nossa leitura anterior, quando fala das questões da responsabilidade, quando se vai falar aqui da castidade, de todas aquelas dos 7 pecados, né, capitais. Então, vai fazer um combate. Então, temos que ser otimistas e sem deixar de ser responsáveis. Essa contribuição de Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, né, a mentora espiritual. No Salmo 37 também, meus irmãos, não devemos deixar de falar, né, do Salmo tão importante, quando nos diz: descansa no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então, falamos o tempo todo aqui de paciência, e podemos observar que a Bíblia fala o tempo todo de paciência. Quantas passagens fôssemos citar, são muitas e muitas e muitas. Jesus, né, os profetas, os salmos. Em Romanos 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Precisamos orar, precisamos perseverar, precisamos acreditar, entrar em oração sempre. A oração também é um desenvolvimento da nossa paciência. A oração é também uma contribuição, porque é com a oração que nós falamos com Deus, conversamos com Ele, falamos das nossas dores. E em Galatas também poderemos encontrar uma referência importante sobre a paciência.
Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência e a fidelidade. Então, nós encontraremos o mundo que todos nós esperamos, esse mundo maravilhoso, a herança de Deus, a nossa paternidade. Nós a encontraremos através desses procedimentos, dessas reformas, dessas lutas interiores que temos que combater, fazer esse bom combate. Então, na mensagem também que nós temos aqui, né, Chico Xavier também tem sua contribuição, né, um ser humano também que passou aqui e deixou o seu legado, quando ele nos diz: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste. Acima de ti mesmo, crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Se todos os infelizes, os mais ditosos, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te entristeça o coração e te atormente o ideal. Não te esqueças, porém, que amanhã será um outro dia. Pois é, meus irmãos. Então, assim, que nos nossos dias, que nas nossas tribulações, que nas nossas experiências, que em todos os momentos das nossas vidas, em nossas vidas, levemos o nosso pensamento nas grandes dificuldades, nas grandes tribulações, porque quem não passa, né, por isso, quem não está passando por momentos difíceis, quem não tem um desafio, né, uma batalha a ser vencida, quem não tem situações para serem solucionadas, mas isso só será possível com a arte da paciência, do saber esperar, do respirar fundo, de compreender que o tempo que nós queremos não depende de nós, que o que nós esperamos requer, inegavelmente, de um tempo, do nosso amadurecimento, das nossas reflexões íntimas. Precisamos nos recolhermos em alguns momentos, em algumas situações, silenciarmos-nos e esperar o tempo passar. Lembrando também mais uma passagem fantástica de Jesus, quando as pessoas estão preocupadas com o que iria de comer e com o que iria de se vestir. E ele fala: olha, os pássaros do campo, eles nem plantam nem semeiam, mas o Pai que é bom nunca deixou faltar o alimento de cada dia. Olha os lírios do campo, nem o rei Salomão, em toda a sua esplendorosa glória, conseguiu se vestir tão bem. Então, como Deus nos reserva alguma coisa? Mas é por isso que nós temos que confiar e acreditar. E nesse processo, a paciência vai sendo desenvolvida. Tem coisas que a gente consegue comprar, a gente corre ali no lugar, compra, a gente consegue. Mas tem as questões espirituais, elas são desenvolvidas com o tempo, com as experiências. Você não chega numa farmácia, no supermercado ou no laboratório e pede, mas sim só o tempo. E aí a nossa paciência será testada indiscutivelmente. Daqui a pouco, né, vocês terão muitos momentos para testarem a sua paciência. Inegavelmente, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, a nossa paciência é testada. Então, que possamos aproveitar essas experiências e não reclamar. Porque a minha avó sempre diz, enquanto mais a gente reclama, as coisas parecem que ficam mais pesadas. Então, vamos aceitar ser submissos às leis divinas, ser submissos aos acontecimentos, não uma submissão dessa submissão que vocês podem compreender, a gente não tem que reagir, precisamos sim, mas é uma submissão às questões mesmo de ordem espirituais que fica a cargo do entendimento de cada um, mas que temos que ter sim essa submissão, compreender que acima de nós, que acima do mundo, existe
Criador, e tudo o que acontece são consequências dos nossos próprios atos. Então, que possamos nos trabalharmos interiormente, que quando tivermos dificuldades, corramos para o Evangelho, consultemos Jesus, consultemos essas Escrituras que tanto contribuíram para os homens, para as pessoas, quando os homens tiveram suas vidas transformadas. E aqui, meus irmãos, ficam o nosso agradecimento e o desejo de um domingo de muita paz para todos, que Deus possa estar presente em todos os lares, em todos os seus corações, e que a vida seja abundantemente rica de paz, de felicidade, de tudo. É o que nós desejamos. E vamos, antes de encerrar também, mais uma vez agradecer os nossos apoiadores, agradecer a Ótica Torres, 43 anos com você. A Thaís, um abraço a Thaís, um abraço a Marcelo, a Márcia, a Maísa, a Cleide, a Joseni, um abraço ao pessoal lá todos que trabalham aqui, a Marcos, a Maísa. A gente não pode falar o nome, começar a falar o nome que a gente vai se empolgando e quer falar o nome de todo mundo e a gente esquece, aí faz injustiça, mas é um abraço do coração. E agradecer mais uma vez às Óticas Torres, 43 anos cuidando da nossa visão, da sua visão, a toda a equipe, muito responsável, Lívia, Dona Miraldete, algumas amigas lá que eu conheço, não recordo o nome, a Casa das Frutas, um abraço a Gilson e toda a sua equipe, a Milvates, ali na Maísa, Salvador, também os seus trabalhadores, a Âncora Boa Toda. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, Âncora Materiais de Construções, a CEL, Centro Odontológico na Avenida Rio Branco. Um abraço também carinhoso, a Delicatessen Flor da Chapada, Rua Rubens Ribeiro. Fica também o nosso abraço, os nossos agradecimentos. A Óticas Carol também, por querer enxergar bem, muda tudo. Um abraço também a todos vocês que tanto nos atendem tão bem, E aí, meus irmãos, é isso aí. Fica aqui o nosso desejo de um bom domingo. E para terminar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus. Fica conosco, Pai querido, com nós, com todos nós. Permanece vivendo em nossos corações. E que seja uma prática mesmo constante em nossas vidas. Que a Tua luz, que tudo o que Tu nos ensinastes possa ser exemplos práticos, que possamos contribuir para um mundo melhor. Te agradeço pela vida, te agradeço pela paz, pelas oportunidades que sempre são renovadas, pela amizade, pelo carinho, pelas pessoas, pela natureza, por todos que lutam, que trabalham por um mundo melhor. Tantas pessoas lutando, acreditando que tudo pode mudar. Eu te agradeço, Pai querido. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.